Não sei por onde começar, mas acho que o mais sensato é simplesmente contar. Meu nome é Daniel, sou um homem do interior, nascido e criado em uma pequena cidade cercada por matas e morros. A vida aqui sempre foi tranquila, com poucas preocupações além das que um homem simples poderia esperar. O campo, o gado, a roça, era tudo o que eu conhecia, até que as coisas começaram a mudar, e não foi de um jeito que alguém esperaria. Tudo começou em uma noite fria de junho. O inverno no interior é mais intenso do que muitos imaginam. A bruma que se forma ao anoitecer faz parecer que o mundo foi engolido por uma nuvem, e o silêncio que se segue é pesado, quase opressor. Naquela noite, eu estava em casa, como de costume, depois de um dia de trabalho na lavoura. Minha esposa, Mariana, já estava deitada, e eu resolvi fumar um cigarro na varanda antes de me juntar a ela. O que vi naquela noite foi o início de uma série de eventos que desafiaram tudo o que eu acreditava ser possível. Enquanto fumava, notei algo diferente na mata que circunda nossa propriedade. Era uma luz, fraca, mas distinta, que parecia flutuar entre as árvores. No começo, achei que fosse algum caçador noturno, embora fosse raro ver alguém naquelas partes depois do escurecer. A luz se movia lentamente, como se estivesse me observando, e isso me deixou inquieto. Apaguei o cigarro e voltei para dentro, tentando afastar a sensação estranha que se apossava de mim. Nos dias que se seguiram, a luz voltou a aparecer, sempre no mesmo lugar, sempre flutuando entre as árvores. Contei a Mariana, mas ela não deu muita importância. Disse que era coisa da minha cabeça, que eu devia estar cansado, ou vendo coisas onde não havia nada, mas eu sabia que não era imaginação. Algo estava lá fora, e não parecia querer ir embora. Na semana seguinte resolvi investigar. Peguei uma lanterna e fui até a mata, determinado a descobrir o que era aquela luz. À medida que me aproximava do ponto onde ela costumava aparecer, o ar parecia ficar mais pesado, como se eu estivesse sendo observado. A lanterna em minha mão tremia, e o feixe de luz parecia não penetrar a escuridão densa da mata. Quando cheguei ao lugar, vi a luz mais de perto. Ela era pequena, do tamanho de uma bola de tênis, e flutuava a poucos metros do chão. Não emitia calor, nem som. Apenas uma luminosidade fraca e fria. Estendi a mão, hesitante. Mas assim que meus dedos se aproximaram, a luz se apagou. O silêncio que se seguiu foi aterrador. Voltei para casa com o coração acelerado, sentindo que havia cruzado uma linha invisível, uma fronteira que não deveria ser ultrapassada. Naquela noite, não consegui dormir. Cada som, cada estalo da madeira na casa me fazia pular de medo. Mariana dormia ao meu lado, alheia ao que eu tinha visto, e por um momento, invejei a paz dela. Os dias seguintes foram ainda piores. A luz continuava a aparecer, mas agora, mais próxima da casa, parecia estar se aproximando cada vez mais, como se estivesse tentando se comunicar, ou talvez me chamar para fora. Eu evitava sair à noite, mas a presença dela se fazia sentir, mesmo de dentro de casa. Comecei a ter pesadelos, sonhos estranhos onde me via perdido na mata, seguido pela luz, que agora parecia zombar de mim. Uma noite, acordei com um som estranho vindo de fora. Era um sussurro, baixo e indistinto, mas presente. Levantei-me, cuidadoso para não acordar Mariana, e fui até a porta da frente. Ao abrir, o sussurro cessou, mas a luz estava lá, flutuando no meio do quintal. Dessa vez, ela parecia maior, mais intensa, e eu senti uma presença. Algo ou alguém estava ali comigo. A luz piscou algumas vezes, como se estivesse tentando se comunicar, mas eu não conseguia entender. Senti um medo profundo, um pavor que não experimentava desde criança, quando tinha medo do escuro. Resolvi chamar o padre da cidade no dia seguinte. Padre José era um homem velho, com mais de 60 anos, e todos na cidade o respeitavam. Contei a ele o que estava acontecendo, e embora ele tenha tentado me tranquilizar, dizendo que era coisa da minha cabeça,
Percebi que ele também estava perturbado. Ele veio até minha casa, abençoou o local e fez uma oração. Durante alguns dias, a luz não apareceu e comecei a acreditar que tudo havia acabado. Mas então, numa noite, ela voltou. Só que dessa vez, não estava sozinha. A luz estava acompanhada de uma figura, algo que eu só conseguia descrever como uma sombra. Ela era alta, esguia e tinha uma forma humanoide, mas sem rosto, sem traços. Apenas uma mancha escura no meio do quintal, ao lado da luz. Fiquei paralisado de medo, incapaz de me mover ou gritar. A figura não se mexeu, apenas ficou ali, me observando. E depois, assim como a luz, desapareceu. Os dias que se seguiram foram um inferno. Comecei a ver a figura em outros lugares, à espreita nas sombras, nas esquinas, sempre à distância, mas nunca longe demais. O padre voltou várias vezes, mas nada parecia afastar aquela coisa. Mariana começou a notar meu comportamento estranho, mas eu não queria preocupá-la. Disse que era só estresse, que tudo ficaria bem. Um dia, ao voltar para casa depois de uma tarde na cidade, encontrei Mariana pálida, sentada na sala. Ela disse que viu a luz também e que ouviu o sussurro. Agora ela acreditava em mim, e isso só piorou as coisas. Saber que eu não estava sozinho nessa experiência macabra trouxe um peso ainda maior. Decidimos que iríamos embora, deixaríamos a casa para trás, mas algo sempre nos impedia. Era como se uma força invisível nos mantivesse presos ali. O ápice veio numa noite chuvosa. Estávamos dormindo quando um estrondo nos acordou. Parecia que algo tinha caído no quintal. Levantei-me rapidamente e fui até a janela, mas não vi nada. Mariana me implorou para não sair, mas eu precisava saber o que era. Peguei uma lanterna e fui até o quintal, onde a luz e a sombra estavam novamente. Mas dessa vez havia algo mais, uma terceira presença, um vulto menor, de uma criança, que estava de pé, imóvel, entre a luz e a sombra. O medo que senti foi tão intenso que quase desmaiei. O vulto da criança ergueu o rosto, e eu vi, mesmo na escuridão, que seus olhos estavam completamente negros. Ele começou a caminhar em minha direção, e eu recuei, tropeçando e caindo no chão. Quando abri os olhos, a luz, a sombra e o vulto tinham desaparecido, mas o terror ficou. Senti que havia perdido algo naquela noite, talvez uma parte da minha sanidade. Mariana e eu decidimos sair da casa no dia seguinte. Deixamos tudo para trás e nos mudamos para a cidade grande, tentando esquecer o que aconteceu. Mas as memórias não se apagam tão facilmente. De vez em quando, ainda vejo a luz ou a sombra à distância, como um lembrete de que não importa onde eu vá, aquilo que vi não vai me deixar. E agora, ao contar essa história, sinto que estou reabrindo feridas que nunca cicatrizaram. Não sei se a maldição que carreguei comigo afeta outras pessoas, ou se estou apenas condenado a reviver essas lembranças até o fim dos meus dias. Só sei que nunca mais quero voltar ao interior, e que, por mais que eu tente, o medo que senti naquela noite nunca vai embora completamente.